Shalom, shalom, boa noite. Ou bom dia, né? Ou boa tarde. É, Pessoal, hoje é um bate-papo aqui com vocês. Eu recentemente li um artigo cujo título é O Congresso Universal de Raças, Londres, 1911. Contextos, temas e debates. Foi um artigo escrito em 2012. Foi publicado pela Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, e escrito por Vanderlei Sebastião de Souza e Ricardo Ventura Santos, o nome aí dos acadêmicos. Esse artigo ele fala do evento então que aconteceu em Londres em 1911, que foi esse Congresso das Raças, né? E nesse artigo ele fala que teve a participação de dois brasileiros, sendo um deles chamado Edgar Ronquete Pinto, que era um médico, e o outro que era um antropólogo chamado João Batista de Lacerda, né? E o contexto, qual que era o pensamento no final do século XIX e início do século XX? A abolição da escravatura, né, era recente, né, ou seja, há pouco tempo tinha acabado a escravidão, e também em 1884 os europeus resolveram aprontar, novidade, né? Quando eu digo os europeus, eu digo a elite, né? Os governantes resolveram aprontar, eles resolveram invadir a África lá para tomar recursos, que foi a colonização. Então, se reuniram na Alemanha, no evento que é a Conferência de Berlim, e resolveram então, cada um foi colonizar lá a sua parte. Como uma quadrilha que vai saquear, cada um foi lá pegar um pedaço, né? Por exemplo, a Inglaterra ficou com a Nigéria e com o Quênia, a França ficou com o Níger e com o Mali, Portugal com Angola e Moçambique. E assim, né? A Alemanha, por exemplo, ficou com a Namíbia, que é um país próximo da. A Alemanha ficou com a Namíbia, que é um país próximo à África do Sul. E a Bélgica, ela colonizou o Congo, que é uma coisa pavorosa. Se você for estudar a colonização belga no Congo, nossa, era um genocídio terrível, né, que eles aprontaram por lá. E eles mutilavam, eles, né, cortavam braços se de repente o colonizado não batesse as metas impossíveis de bater. Né? Ou seja, eles, é, dia sim, dia também, eles mutilavam os africanos. Ocupavam espaço lá, tomavam o que tinham e ainda mutilavam. Mas esse era o contexto, então, a Europa colonizando a África, muitos europeus vindo para as Américas, né? E o que eles acreditavam então, né? Que como havia essa proximidade, essa convivência entre raças diferentes, foi feito esse congresso. Eu quero dizer que esse congresso não foi exatamente um congresso antirracista, mas trouxe elementos de repente para pelo menos lutar contra o racismo científico, né, ou aquele racismo biológico, porque o pensamento era o seguinte, e ainda é hoje, né, se a gente for analisar com calma, ainda é de que o branco, o europeu, ele é o civilizado, o africano ele é o da barbárie, o bárbaro, e o selvagem, né, quem vive na selvageria é o indígena. Então esse congresso ele veio para debater, para trazer uma luz aí, né, é, para trazer uma luz, só que na perspectiva científica, né, na perspectiva social, não tinha nada a ver com a religião, não. Bem, eu vou falar um pouquinho aqui da imagem que você vê na imagem do vídeo. É uma imagem que certamente você já viu anteriormente, bem provável que você tenha visto. Essa imagem é o quadro do Modesto Bronco, que é um espanhol. E o título desse quadro é A Redenção de Cã, né? Porque havia, embora essa ideia racista seja uma ideia, o racismo científico, esse quadro aí, ele traz aquela passagem bíblica que eu já comentei diversas vezes aqui nesse canal, a respeito de Cã, né, que é o filho de Noé, que é o ancestral da raça negra de fato, e Noé, após Cã ter visto a nudez dele, Noé amaldiçoa Canaã, conforme a Bíblia, Noé amaldiçoa Canaã, que é o filho de Cã, ele não amaldiçoa Cã, nem os demais filhos, ele amaldiçoa Canaã. Mas há essa confusão, e eles dizem que Cã foi amaldiçoado, consequentemente a raça negra ela tem essa maldição. E qual é a redenção que o artista aí do quadro propõe?
O quadro ele se autoexplica, né? Que seria o branqueamento. E havia esse pensamento nessa época mesmo, né? O pensamento aí que trazendo o branqueamento para a raça humana traria de repente aí um progresso, né? Ia trazer a civilização. Então, no quadro você vê a senhora preta, né, a filha miscigenada e o filhinho e o netinho, né, dessa senhora preta que está em pé, ele já é branco, né, do lado da moça miscigenada está o pai da criança, certamente. E aí eles acreditavam então nisso, né, nessa redenção. É, brincadeira, né? Palhaçada, uma coisa dessa. Mas era o pensamento da época. E como eu disse, né, acredito que alguns ainda pensam assim até hoje. Mas com esse pensamento de branqueamento, no Congresso das Raças, foram dois brasileiros, né, dois brasileiros que estavam lá representando o nosso país. Um deles chamado o Edgar Ronquete Pinto, que ele falou a respeito da convivência com os índios. E aí ele cita o Marechal Rondon, né, que foi lá onde é o estado de Rondônia hoje. Inclusive o estado de Rondônia é uma homenagem ao Marechal Rondon. E ele fala da convivência com os índios, fala de reservas indígenas. É uma participação bastante discreta, né, do Ronquete Pinto nesse congresso. Mas o outro brasileiro, que é o João Batista Lacerda, ele já tem uma participação, né, que tem bastante holofotes em cima, porque ele fala do tema miscigenação. O título do texto dele, né, no congresso, chama Os Mestiços do Brasil. E ele até parece bem intencionado, viu? Ele fala que a miscigenação do Brasil ela se deu, né, os portugueses não impediam isso, havia de fato aí relacionamento, né, entre homens brancos, né, e mulheres negras, e entre homens negros e mulheres brancas, e daí nasceu o mestiço. E ele diz até que o mestiço é uma raça tem muita inteligência, que deu muita contribuição para o país, né, em todas as áreas, em várias áreas, inclusive. Mas o que ele acredita? Ele acredita que em até 100 anos, caso aí estamos falando de 1911, ele acreditava que em até 100 anos tanto o mestiço quanto os pretos iriam desaparecer, porque estava havendo uma grande imigração de europeus para as Américas, então os mestiços iam preferir os brancos, né? E aí ia ocorrer a miscigenação e ia ocorrer o branqueamento, e consequentemente desapareceriam tanto os mestiços quanto os negros, né? Ele acredita que os negros já iam desaparecer mesmo, porque depois da escravidão ocorreu um total descaso, um total abandono. E aí, devido a esse abandono, aconteceria de fato aí a extinção da raça negra aqui no Brasil, com a miscigenação, com essa onda de imigração que estava ocorrendo, os mestiços também desapareceriam e o Brasil seria uma potência. Né? Era o pensamento dele e era o pensamento também do governo, do Estado brasileiro. Né? E eu acredito que é até hoje. Né? Mas, enfim, né, eu vim trazer aqui essa ideia para dizer que a redenção, aí, segundo o pensamento da época, é o branqueamento. Né? Mas nós acreditamos que o nosso Redentor vive, né? Nosso Redentor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vendo esse congresso, né, lendo esse artigo, né, a respeito desse congresso, vendo essa imagem, a gente vê, né, a gente entende muito bem que há um pensamento de que eles querem sim um Brasil desenvolvido, mas sem sem negro no destaque, né, sem os pretos, aí, os seus descendentes no destaque, mas é impossível, né, é impossível. Eu acho que são 400 anos de escravidão, nós fomos e somos a economia desse país, esse país também é nosso, e né, nós sabemos que quem está no controle de toda a história é o nosso Altíssimo, nosso Criador, Jesus, nosso Criador, nosso Senhor, e sigamos em frente, né? Eu agradeço aí pela sua audiência. Logo mais estou chegando aí com novos artigos, inclusive o artigo é sobre a Conferência de Berlim, né? Falar da Conferência de Berlim seria interessante também. Falar sobre o pentecostalismo também, né? Que falta completar aí um vídeo que eu já fiz. E então é isso, caros irmãos e caras irmãs. Um shalom a todos e até a próxima. Tchau, tchau.